Olá, hoje nós vamos falar sobre um dos acontecimentos mais importantes das últimas décadas na geopolítica, que foi a viagem de Trump à China. Apesar da falta de acordos formais apresentados e da propaganda da militância de redação sobre um suposto fracasso, pintando os Estados Unidos como o país fraco, a potência fraca, e a China como a potência mais forte, pouco que foi falado, e especialmente o que não foi falado, deixou claro a importância dessa reunião. E eu vou explicar para você por quê. Esse é mais um Q&A aqui no canal. Para participar, você pode enviar suas perguntas pelo nosso Instagram, @LeandroRuschel, nas quintas-feiras. Mas antes de responder as perguntas que chegaram durante a semana, vamos falar sobre esse encontro histórico. A militância de redação do mundo inteiro está vendendo a mesma narrativa sobre a visita de Trump a Pequim. O presidente americano fraco, num país em declínio, indo de chapéu na mão diante de uma China imbatível. A Foreign Policy declarou que, abre aspas, a liderança global americana parece mais frágil do que nunca, fecha aspas, e que foi Trump quem buscava validação pessoal durante a viagem. A Time entrevistou estrategistas chineses para anunciar que Pequim já transcendeu o modelo americano de superpotência. Aceitem o novo mundo, dizem eles. Só que essa narrativa não bate com os fatos. A China que recebeu Trump enfrenta a maior crise demográfica da sua história moderna. Tem o maior endividamento total entre as grandes economias, depende desesperadamente do comércio global e mantém um sistema totalitário com fragilidades estruturais profundas. A população chinesa diminuiu 3 milhões de pessoas em 2025, um pouco mais do que isso. Quarta queda consecutiva. Nasceram apenas 7,92 milhões de chineses no ano passado, o número mais baixo desde 1939. Quando o país tinha menos da metade da população atual. A taxa de fertilidade despencou para 1,09 filho por mulher, muito abaixo dos 2,1 necessários para manter a população estável. A Rand Corporation projeta que a China perderá até 250 milhões de habitantes até 2050. Vai envelhecer antes de enriquecer. Há uma camada ainda mais perturbadora: a desconfiança crescente de que esses números oficiais já estão inflados. O demógrafo Yi Fuxian, pesquisador sênior da Universidade de Wisconsin-Madison, vem alertando há anos que Pequim manipula sistematicamente os dados populacionais. Segundo seus cálculos, baseados em registros cruzados de vacinação de recém-nascidos, matrículas escolares e dados hospitalares, a população real chinesa pode estar superestimada em pelo menos 130 milhões de pessoas. Análises mais agressivas, publicadas em 2025 com auxílio de modelagem por AI, sugere que o erro pode chegar a 300 milhões, ou até mais. Vale lembrar, 300 milhões é praticamente toda a população dos Estados Unidos. E o motivo do superdimensionamento é prosaico. Governos locais inflam números para receber mais transferências do governo central destinadas à educação, previdência e combate à pobreza, num esquema que se perpetua há décadas. O regime, claro, persegue quem questiona os números. Os livros de Fuxian foi banido na China em 2007, mas a pressão acumulada é tanta que, mesmo dentro do Partido Comunista, demógrafos da Universidade de Pequim já conhecem em conferências fechadas que, abre aspas, o governo superestimou a taxa de natalidade e subestimou a velocidade das mudanças demográficas. Se as estimativas mais altas estiverem corretas, a China real pode ter hoje entre 1 bilhão e 100 milhões de pessoas e 1 bilhão e 200 bilhões de pessoas. Não 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. O que muda tudo. Significa que a Índia já é, há anos, o país mais populoso do mundo. Significa que o mercado consumidor chinês é bem menor do que parece. Significa que a força de trabalho efetiva é menor do que os modelos econômicos globais assumem. E significa, sobretudo, que o milagre chinês pode ser, em parte, um espelho com truques contábeis. Agora sim, vamos falar da visita em si. Com esse pano de fundo, a viagem ganha sentido completamente diferente. Foi a primeira ida de um presidente americano à China em quase 9 anos. O Xinwen Liang, principal jornal televisivo de Pequim, dedicou apenas 12 segundos ao anúncio. Os censores não queriam enaltecer Trump antes de saber o que ele faria. E Trump fez questão de chegar com a delegação econômica mais poderosa que um presidente americano já levou a uma viagem internacional. Elon Musk da Tesla, Tim Cook da Apple, Jensen Huang da Nvidia, convocado por telefonema direto por Trump, executivos da Qualcomm, Meta, Cargill, Visa, Cisco, Micron, GE Aerospace, Mastercard. Não foi delegação de subordinado, foi exibição de força, levando a alta tecnologia do planeta, a elite dessa alta tecnologia, para deixar claro quem controla a fronteira de inovação
no mundo. Logo no início da conversa, Xi citou a chamada armadilha de Tucídides, a tese de que quando uma potência em ascensão desafia a potência dominante, a guerra é quase inevitável. Perguntou diretamente a Trump: a China e os Estados Unidos podem superar essa armadilha? Mas vale lembrar o detalhe que o líder chinês preferiu não mencionar. No caso original, Atenas, a potência em ascensão, foi derrotada. Esparta venceu em 404 a.C., derrubou as muralhas atenienses, dissolveu sua frota, e Tucídides, ateniense, escreveu seu livro como uma autópsia do fracasso da própria cidade, atribuindo a derrota à arrogância imperial de Atenas e à ambição mal calculada. Ou seja, ao invocar Tucídides, Xi pode estar fazendo uma admissão velada de vulnerabilidade. A China sabe que uma guerra direta com os Estados Unidos pode custar caro demais ao seu projeto. Trump respondeu no Truth Social: há 2 anos os Estados Unidos eram de fato uma nação em declínio. Nisso concordo plenamente com Xi. Fecha aspas. Aceitou parte da premissa, mas com a vantagem do lado que historicamente venceu. E obviamente que a militância de redação globalista foi rápida em dizer que Trump havia cedido à lógica, de uma China ascendente, de uma China que pode ser dominante em algum momento, sem lembrar da história. Agora, até aqui, o saldo favorece Trump, mas há um tema em que ele caminha numa corda bamba sobre o abismo, que é Taiwan. Trump declarou à Fox News que Taiwan foi o assunto mais importante para Xi, e que a venda de armas de 14 bilhões de dólares prevista para a ilha é uma ótima moeda de troca. Eu ainda não aprovei, depende da China. É uma ótima moeda de troca para a gente. A China é muito poderosa. Taiwan é uma ilha muito pequena, a 59 milhas da China. Nós estamos a 9.500 milhas. Taiwan seria muito esperta se aliviasse um pouco, disse Trump. Esse posicionamento rompe com as 6 garantias americanas que desde 1982 sustentavam o compromisso de Washington com a defesa da ilha. A CNN classificou a fala como uma vitória para a China. Marco Rubio teve que sair correndo para dizer que a política americana sobre Taiwan está inalterada, numa tentativa óbvia de conter o estrago. Xi, por sua vez, avisou a CCTV que, se Taiwan for mal conduzido, os 2 países entrarão em choque ou até em conflito. A Bloomberg classificou a fala como a mais dura já usada por Xi sobre esse tema. E aqui que mora o perigo real. Quando um aliado estratégico vira moeda de troca, outros aliados ao redor do mundo podem coçar a cabeça e passar a fazer conta. Japão, Coreia do Sul, Filipinas começam a se perguntar também se não são dispensáveis. E o pior: Taiwan não é apenas uma ilha de 23 milhões de habitantes, é a sede da TSMC, que produz mais de 90% dos chips de ponta do planeta. Quem controla a TSMC controla a inteligência artificial, a indústria automotiva moderna, a defesa, data centers, o sistema nervoso da economia mundial. Trump aposta que pode usar Taiwan como peça sem efetivamente entregá-la. É o mesmo cálculo que Chamberlain fez em Munique em 1938, ao ceder a Sudetenland por paz no nosso tempo. Sabemos como aquilo terminou. Se Trump sair dessa armadilha mantendo Taiwan formalmente protegida enquanto extrai concessões de outras frentes, será uma vitória estratégica histórica. Se não conseguir, terá perdido a guerra que era o objetivo central de todo o realinhamento americano. A disputa pelos chips tem uma camada que poucos discutem e talvez seja a mais importante. Em novembro de 25, a Anthropic, empresa americana de inteligência artificial, divulgou que tinha desmontado o primeiro ataque cibernético em larga escala conduzido majoritariamente por uma inteligência artificial. O grupo responsável é um ator estatal chinês designado GTG-1002. Os alvos foram cerca de 30 organizações, gigantes da tecnologia, bancos, indústrias químicas, agências governamentais em vários países. A IA executou entre 80% e 90% das operações de forma autônoma, a milhares de requisições por segundo, velocidade impossível para hackers humanos. 5 meses depois, em abril de 26, a história ganhou um capítulo ainda mais grave. A Anthropic anunciou o Cloud Mythos Preview, um modelo de AI que ela mesma decidiu não liberar ao público, por considerá-lo perigoso demais. Esse modelo descobriu sozinho milhares de vulnerabilidades Zero Day em todos os principais sistemas operacionais e navegadores web do planeta. Zero Day é quando não precisa de um clique, não precisa de uma ação externa no sistema para abri-lo. Encontrou falha escondida há 27 anos no OpenBSD, outra de 17 anos no FreeBSD, que permite controle total sem usuário e sem senha. E segundo a Anthropic, essa capacidade ofensiva não foi treinada de propósito. Emergiu como subproduto natural das melhorias gerais em raciocínio, o que significa que toda IA suficientemente avançada será automaticamente uma gigantesca, uma poderosíssima arma
cibernética. E só para explicar, OpenBSD e FreeBSD são alguns dos sistemas mais utilizados no mundo para organizar, para fazer a gestão, a gerência de bancos de dados. Por que isso é, em algumas dimensões, mais perigoso do que armas nucleares? Vale lembrar, bombas atômicas exigem urânio enriquecido, mísseis, infraestrutura industrial detectável e geram retaliação automática. Por isso ninguém usou desde 45. Ataques cibernéticos por AI são o oposto. Atribuição difícil, sem retaliação automática, custo baixíssimo, operando 24 horas por dia. Pense no que aconteceria com um país moderno quando uma operação ofensiva em larga escala é desencadeada. A rede elétrica nacional cai por semanas. Sem energia, alimentos apodrecem em 48 horas, torneiras secam em 3 dias, esgotos transbordam. Hospitais aguentam 72 horas em geradores. Depois disso, pacientes na UTI morrem, recém-nascidos em incubadoras morrem, doentes renais sem hemodiálise morrem. Os bancos congelam, o Pix para. Supermercados são saqueados em 48 horas. Controle aéreo é desligado. Caminhões param nas estradas. E como 95% dos alimentos urbanos chegam por caminhão, a fome se instala em uma semana. Telefones viram tijolos e o vácuo de informação é preenchido por boato, pânico e linchamentos. O governo perde o controle do território antes do 10º dia. E ao contrário de uma bomba atômica, que mata na hora numa explosão visível, o ataque cibernético mata silenciosamente pela fome, pela sede, pelo colapso hospitalar, sem deixar cratera, sem aparecer numa única foto memorável. É a arma perfeita para a era em que ninguém quer assumir publicamente a autoria de nada. E é por isso que a presença do Jensen Huang em Pequim tem peso que vai muito além do comércio. A NVIDIA fabrica os chips que treinam essas IAs. Liberar a venda do chip H200 para a China é financiar diretamente a capacidade do adversário num campo onde os Estados Unidos têm hoje a maior vantagem estratégica do planeta. A bomba atômica precisou de 5 anos, dezenas de bilhões de dólares e os melhores físicos do mundo para ser fabricada. As novas armas estratégicas são desenvolvidas por empresas privadas em prédios comuns na Califórnia e podem ser copiadas e replicadas por qualquer ator com recursos médios. Quem dominar aí, dominará o século. E aqui tem um problema, né? A estratégia chinesa tem sido desenvolver modelos e deixar esses modelos open source, em que qualquer ator pode utilizar. O que aconteceria se esses modelos open source forem super poderosos, como esse modelo do Claude? É uma questão de tempo para isso acontecer. Por trás de tudo, além daquilo que a gente já falou, há um movimento mais profundo, a volta das zonas de influência. Trump deixou claro, na nova estratégia de segurança nacional, que o hemisfério ocidental é o quintal dos Estados Unidos, no retorno explícito à doutrina Monroe, agora rebatizada de doutrina Donroe. Daí a remoção forçada de Maduro na Venezuela em janeiro, a expulsão das empresas chinesas do Canal do Panamá, Xi reclama a Ásia Oriental, Putin reclama o leste europeu, cada potência com seu próprio quintal. Agora, nessa semana, os Estados Unidos estão organizando o indiciamento do Raul Castro, o irmão do Fidel Castro, que na realidade ainda é o cabeça do regime em Cuba, que está sofrendo uma pressão gigantesca, né, para aquecer e ser finalmente controlada pelos americanos, assim como a Venezuela chavista aparentemente está sendo. O ponto americano mais concreto na viagem foi o Irã. Xi se comprometeu publicamente a não enviar equipamento militar a Teherã. A China abandonou o aliado iraniano em troca de espaço estratégico, pelo menos aparentemente, né? A gente nunca pode ter certeza. E quem mais perde nesse arranjo é a Rússia. Moscou contava com Pequim para sustentar o eixo ocidental, China, Rússia e Irã. Mas Xi mostrou que prefere negociar diretamente com Washington. Putin negocia agora não da posição de força que imaginava após 22, mas como um ator regional secundário. A guerra tarifária também foi o tema mais estabilizada. As tarifas americanas, que chegaram a 145% no auge da escalada, caíram para 10% sobre produtos chineses ligados ao fentanil. Trégua vai até novembro deste ano. Xi visitará os Estados Unidos em setembro. A guerra continua, mas em compasso de espera. E o Brasil entra no jogo num momento especialíssimo. Lula esteve com Trump na Casa Branca no dia 7 de maio, uma semana antes do Trump viajar a Pequim. Não foi coincidência. O Brasil detém 23% das reservas mundiais de terras raras, segundo o maior do mundo nesse quesito, apenas atrás da própria China. Mas no Brasil ainda não foi desenvolvido esse mercado, não foi desenvolvida essa exploração de fato, né, em escala. Somos peça central na disputa por minerais críticos, que é o coração da guerra tecnológica entre Estados Unidos e China. O regime petista, que se vendeu como aliado natural do bloco chinês via BRICS, agora se vê obrigado a negociar com Trump. O problema é que no mundo atual dos quintais, não há neutralidade possível. Quem é da América Latina será gerido pelo quintal americano, queira ou não. A visita de Trump a Pequim
não produziu acordos espetaculares, e por isso a militância de redação tratou o evento como sem substância. Erro de leitura completo. O que aconteceu nesses 3 dias foi a sinalização clara de que o século XXI será dividido entre os 2 polos principais, com a Rússia rebaixada a coadjuvante. O Irã pode ser abandonado ou não, né? Veremos aí nos próximos dias, e o resto do mundo se reorganiza em torno de zonas de influência. A China não é a potência imbatível que a propaganda globalista tenta vender. É um país com bomba demográfica, montanha de dívidas, dependência asfixiante do comércio global e as fragilidades estruturais de todo o sistema totalitário. Xi sabe disso. Trump sabe disso. Por isso a conversa em Pequim foi de igual para igual, com vantagens americanas em vários tabuleiros, exceto no tema de Taiwan e dos chips, onde Trump corre o risco real de uma derrota histórica. Para o Brasil, o cenário exige clareza. Não temos o luxo de ficar em cima do muro, fingindo que somos uma potência média independente. Estamos no quintal americano e ponto. O que negociaremos é o nosso lugar dentro da estrutura, não fora dela. O Brasil que entender isso sairá ganhando, e pode sair ganhando muito. O Brasil que insistir em fantasias multipolares perderá a janela de oportunidade. Agora, vamos responder algumas das perguntas que chegaram até nós. A ligação do Flávio com o Vorcaro pode reeleger o descondenado? Antes de responder essa pergunta, é preciso ressaltar algo importante que eu venho chamando a atenção aqui no canal e nas minhas comunicações. O Brasil ainda vive um estado de censura e perseguição política contra os opositores. Então, acreditar que nesse cenário a intenção de voto ou o voto é definidor é ingenuidade. Na sexta-feira mesmo, o Procurador-Geral da República indiciou um pré-candidato à presidência, o Zema, do Partido Novo, por calúnia contra o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que vem a ser ex-sócio do PGR, seu amigo pessoal, e essa suposta calúnia teria acontecido por um vídeo de uma sátira que foi postada pelo Zema, justamente questionando decisões do ministro Gilmar Mendes favoráveis ao ministro Toffoli, lá na CPI que investigava o crime organizado. E a investigação era sobre justamente essa ligação do ministro Toffoli com uma empresa do grupo, né, que faz parte aí do escândalo do Master, que inclusive fez com que o próprio ministro Toffoli se retirasse da relatoria do caso. Então vejam a gravidade. Um pré-candidato à presidência sendo processado, sendo indiciado por conta de uma crítica política. Não é a primeira vez. Na semana, não exatamente na semana anterior, mas em algumas semanas antes disso, houve um pedido de abertura de processo contra o pré-candidato Flávio Bolsonaro por um post que ele fez ligando o Maduro ao Lula, né, como se tivesse alguma dúvida sobre essa ligação. E na semana passada, o próprio PGR que abriu essas 2 investigações, ou né, a PGR em si, a do Flávio, se eu não me engano, não foi assinada exatamente pelo Procurador-Geral, mas pela instituição PGR, esse mesmo PGR, ou essa mesma Procuradoria-Geral, simplesmente pediu o arquivamento de um processo em que o descondenado Lula, a então presidente do PT, chamaram o ex-presidente Bolsonaro de genocida. E aí era uma questão de liberdade de expressão, né, de campanha eleitoral. Então vejam como essa postura da esquerda, de apoiadores, aliados do regime poderem tudo, e os opositores serem sistematicamente censurados, perseguidos juridicamente, demonstram que não há uma corrida eleitoral justa, não há uma corrida eleitoral em que os 2 lados tenham as mesmas armas, as mesmas capacidades, as mesmas liberdades básicas. Então, respondendo à questão, é óbvio que a revelação do áudio lá do Flávio com o Vorcaro é algo negativo para a campanha, mas dentro desse contexto não é o mais importante. O que pode acontecer é esse tipo de revelação ser utilizado como desculpa para o sistema, para persegui-lo mais ainda, para censurá-lo mais ainda e para empurrar um dos candidatos, né, para a presidência, como exatamente aconteceu em 2022. Acreditei que a velha imprensa iria bater mesmo no Flávio. Ilusão. Olha, para falar a verdade, não me parece que a imprensa adotou a mesma postura militante contra o Flávio, como nós vimos a postura militante a favor do descondenado Lula e contra o Jair Bolsonaro em 2022. Não me pareceu o mesmo tipo de militância. Óbvio, né, que existem militantes de extrema esquerda, do PT, em todos os órgãos, mas os veículos em si, a linha editorial não me parece ser vamos reeleger o Lula a qualquer custo, como foi na eleição de 2022, vamos colocar o Lula de volta na presidência a qualquer custo. E isso demonstra, para mim,
que há uma divisão no establishment. Esse establishment está rachado, em que uma parte quer sim a continuidade de Lula, mas uma parte percebe os riscos de manter Lula na presidência e o quanto isso pode ser perigoso para o próprio establishment, né? Especialmente depois de uma mudança do poder nos Estados Unidos, daquelas sanções diplomáticas que uma boa parte ainda estão em vigência, do risco em relação ao resto do mundo, né? É óbvio que o regime foi longe demais na repressão e isso pode custar caro. E esse realinhamento geopolítico coloca o Brasil numa encruzilhada. E é óbvio que para o Brasil é mais interessante, especialmente para o aspecto econômico, né, para a parte econômica, empresarial desse establishment, um alinhamento com os Estados Unidos e não com a China. Então, é preciso observar com um certo ceticismo essa ideia que a imprensa hoje opera 100% para o descondenado. Eu não vejo dessa forma. Trump está utilizando a influência sobre os irmãos JBS em benefício dos seus interesses e dos americanos? Na verdade, acho que a sequência é inversa. Os irmãos JBS é que se utilizam de relações espúrias com o poder para benefício próprio. E óbvio que é um toma lá da cá, especialmente em relação ao descondenado. E é simplesmente espetacular, para não dizer outra coisa, o fato de um sujeito que há alguns anos confessou que depositou dezenas de milhões de dólares numa conta na Suíça, numa investigação, num processo que agora foi anulado, tanto para a campanha de Lula quanto para a campanha de Dilma, ainda está operando livremente. E pior, né, operando livremente até mesmo em relação ao presidente americano. Talvez seguindo o mesmo modus operandi, ele foi o maior doador para a festa de posse de Trump. Ou seja, essa relação incestuosa entre empresariado inescrupuloso e o poder, especialmente no Brasil, nos Estados Unidos precisa ser um pouquinho mais sério isso, né? Senão as pessoas efetivamente vão presas e não saem da cadeia tão cedo. Mas, especialmente no Brasil, é algo que passou a ser aceito como algo do jogo. E só demonstra o nível de degeneração da nossa elite empresarial, que faz qualquer coisa para se aproximar do poder e para se aproveitar do poder. Essa talvez seja a maior tragédia do país. Eu acho que Flávio deveria renunciar à sua candidatura se ele se preocupar com o Brasil. Você concorda? Olha, não me parece que esse é o melhor caminho no momento. Eu não consigo enxergar uma outra candidatura com esse estofo, outro nome que gere aí a aglutinação, especialmente da direita mais ligada ao Bolsonaro e de outros setores da direita. Muita gente falou como uma alternativa com o Caiado, uma alternativa como o Zema, mas não me parece que eles tenham o punch né, de popularidade, de carisma, de penetração no público para efetivamente gerar alguma alternativa mais viável. É claro que num segundo turno todo mundo vai apoiar, todo mundo com algum nível de consciência moral, né, consciência política, consciência em relação ao país vai apoiar qualquer candidato contra o descondenado, mas eu vejo em relação a esse áudio que saiu com o Vorcaro, ainda muito ruído e pouca substância, com efeitos eleitorais que talvez sejam bem menores do que as pessoas imaginem, né? Teve um impacto inicial, esse impacto seria muito pior se fosse um pouco antes das eleições, porque aí você consegue gerar um movimento que pode produzir esse primeiro impacto emocional maior, mas eu vejo as coisas voltando a um certo equilíbrio daqui a alguns dias, se a crise não piorar, se a crise não se aprofundar, se não surgirem coisas que efetivamente são problemáticas, que demonstram algum tipo de ilegalidade. Enquanto isso não acontecer, eu acredito em mais espuma e o retorno dessa disputa para algo mais equilibrado. O que eu estou mais interessado em ver é a movimentação em Brasília, especialmente do Centrão, em relação à candidatura do Flávio, em relação a apoiar ou não o descondenado Lula, porque houve uma espécie de desembarque do Centrão com a votação em relação ao Bessias, com a votação da dosimetria, né, e é preciso ver como é que essa relação ficará, até porque há também o envolvimento de pessoas do Centrão, com o próprio Ciro Nogueira, aí sim, um caso muito mais grave, né, porque há evidência aí de pagamentos e a evidência de serviços prestados que precisam ser investigadas a fundo, mas eu ainda vejo muita espuma e pouca substância. É preciso esperar como é que isso evoluirá antes de tomar qualquer conclusão maior. O que o professor Olavo diria sobre os principais acontecimentos do Brasil hoje? Eu creio que o professor Olavo continua conversando com a gente através da sua vastíssima obra. Só no YouTube, por exemplo, você pode encontrar milhares ou dezenas de milhares de vídeos que trazem sempre muito conhecimento e conhecimento profundo. Agora, me parece que o Olavo, um pouco antes de nos deixar, ele apresentou o cenário, né? E não era um cenário nem um pouco bonito, dizendo, olha, dificilmente a gente vai conseguir sair dessa enrascada no curto prazo.
né? Então ele deixou isso claro. E eu creio que o trabalho dele continua demonstrando os seus resultados através da inspiração de muita gente para buscar aí um nível maior de consciência individual e, através dessa consciência individual mais elevada, operar no mundo como uma força que vai levar à frente esses valores conservadores. É isso que nós podemos fazer, né? Mas me parece que o Olavo não mudaria muito a sua percepção em relação às suas últimas manifestações públicas. A derrota do Bessias no Senado foi uma vitória para Alexandre de Moraes? Não me parece que foi uma vitória de Alexandre de Moraes no sentido maior da coisa, né? Porque há relatos na imprensa de que Moraes teria operado para impedir o Bessias, já que o Bessias seria mais próximo ao André Mendonça, e o André Mendonça tem o poder de expandir as investigações que poderiam, né, ser um problema para o Moraes. O Mendonça não se relaciona bem com o Moraes hoje em dia. Então pode ser taticamente que isso seja uma vitória do Moraes, mas me parece que essa luta ela é mais ampla, que envolve uma divisão de poder entre os sócios do regime, que são a esquerda e o centrão. E o Supremo tem sido o operador desse esquema esquerda-centrão. E é uma divisão no Supremo dessas duas facções no poder. E alguns personagens do Supremo, eles não são necessariamente ligados só ao centrão ou só à esquerda, apesar de uns, né, evidentemente, serem mais ligados a um grupo ou outro. E aí o Moraes assume uma personalidade interessante, né, uma função interessante, porque se nós formos lembrar da história política do Moraes, ele não é um petista. Na verdade, o PT fez campanha contra o Moraes quando ele estava para assumir, né, estava lá sendo sabatinado, estava sendo julgado no Senado, avaliado no Senado para ser confirmado ou não. Chegaram a fazer um abaixo-assinado, né? Chamar ele das piores coisas. Por quê? Porque a sua origem política é tucana. O padrinho político do Moraes antes do Temer, que foi quem o escolheu, foi o próprio Alckmin, né? Então o PSDB é um rival do PT, mas quando a coisa aperta, eles se aproximam. Tanto é que o Alckmin hoje é vice do Lula e o Moraes, obviamente, operou como um verdadeiro soldado, né, para abrir o caminho aí para a alçada do descondenado ao Palácio do Planalto, à presidência. Mas, no atual contexto, me parece que o Moraes não quer que o PT assuma efetivamente o poder no Supremo, que seria, de uma certa forma, o que a confirmação do Bessias representaria, né? Seria um passo a mais do controle do Supremo pelo PT, que já tem figuras petistas, como o próprio Flávio Dino, como o Zanin, que era advogado pessoal do Lula. Enfim, isso aumentaria, né, esse poder do próprio Toffoli, né, que era aí um subordinado do Dirceu, na época que ele estava no governo petista, já era advogado do PT, apesar de ter tido uma rusga pessoal com Lula. Então, me parece que há esse jogo de poder no Supremo, em que o Centrão negou ao PT um representante a mais do PT lá, né, no órgão que hoje julga tudo. Para mim é isso que aconteceu. Quando vejo uma luz no fim do túnel, vem um sistema e apaga. Olha, é preciso não ser pessimista, mas ser realista. Quanto antes nós aceitarmos o fato que o Brasil acabou no curto prazo, que de uma certa forma o crime está dominando, que de uma certa forma aquela esperança, aquela percepção de refundação do Brasil, que o Jair Bolsonaro representou com a sua eleição, né, que a Lava Jato representou com a prisão de todos envolvidos nos escândalos, esse Brasil, né, refundado acabou. O que nós temos hoje, segundo uma pesquisa que saiu semana passada, é 41% das pessoas percebendo que o crime organizado atua no seu bairro, né, na região onde essa pessoa mora. E isso é algo que vem de cima para baixo. Nós percebemos que praticamente todos aqueles que foram pegos na Lava Jato, que foram condenados, no final das contas, foram soltos e muitos estão no poder. E basicamente o Master, né, o escândalo do Master, é a demonstração que não havia mais preocupação, né? Porque a Odebrecht pelo menos tinha lá todo um esquema, servidor na Suíça criptografado, com codinomes, lista com codinomes, né? Toda uma estrutura assim para dificultar um pouco a investigação, né? O Vorkar operava no WhatsApp diretamente. Isso é demonstração que ele não temia mais nada e os agentes não temiam mais nada. E o esquema não parou porque teve alguma investigação, parou porque ele colapsou. Se o Banco Master não fosse retirado do jogo, todo o sistema financeiro nacional poderia quebrar. E é só por isso que o esquema parou, né? Então, é preciso ter essa consciência de que o Brasil
O projeto de refundação do Brasil simplesmente foi por água abaixo. Nós temos que trabalhar no longo prazo, no trabalho de formiguinha, porque no curto prazo dificilmente nós vamos extrair alguma coisa muito positiva. Explica mais sobre o Centrão. O que é e quem o representa? O Centrão é o representante máximo do que pode se chamar de establishment, de uma oligarquia política que controla o país, né, desde sempre, desde a chamada fundação da República, que foi um golpe, né, contra o Império. São representantes políticos de uma oligarquia que vai além da política, que não é formada só por políticos, é formada por empresários, por outras famílias que efetivamente controlam o país. E eles não têm uma visão ideológica da política, é uma visão simplesmente pragmática e que segue um modelo muito simples: extrair o máximo possível do Estado para benefício pessoal e manter a situação mais estável possível e ficar mais inalcançável possível contra a justiça, contra qualquer investigação desse movimento de parasitar o Estado de forma legal e de forma ilegal, né, cometendo todos os atos de corrupção que foram apresentados aí amplamente pela Lava Jato. Então isso é o Centrão, né? É aquele grupo fisiológico que vai operar para colocar os caninos no pescoço da sociedade brasileira e extrair o máximo de sangue, mas, importante, né, sem matar aí o hospedeiro. Esse é o objetivo desse pessoal. Se tem algo positivo que nós podemos falar em relação ao Centrão é que o Centrão não tem necessariamente uma visão de extrema esquerda, né, de ditadura cubana, ditadura chavista, apesar de não ter achado ruim e ter ajudado a montar esse estado atual de censura e perseguição política no Brasil, porque acaba blindando esse pessoal. Mas eles não têm esse perfil de uma ditadura como a gente viu na Venezuela, né? Eles não querem matar a galinha dos ovos de ouro econômica, eles querem manter ela viva. Então, quando o Brasil quase quebra, eles vão lá, fazem algumas reformas, né, mantém o paciente vivo e o jogo segue. Esse é o Centrão, e ele vai criando uma estrutura política, jurídica, que impede qualquer mudança. Basicamente é isso. Leandro, você tem alguma esperança que o Brasil mude? Que a mentalidade do povo mude? Talvez essa seja, né, em diversos formatos, a pergunta mais recebida aqui do canal e desse programa de Q&A. E a minha resposta honesta é óbvio que a gente tem alguma esperança, mas eu tenho a consciência de que isso não vai acontecer, número 1, da noite pro dia, e número 2, independentemente da esperança, do nível da esperança que eu tenha, eu preciso fazer aquilo que é certo, e eu preciso continuar defendendo os meus valores. E aí vem uma lição importante que infelizmente parece que muita gente não aprendeu depois da eleição do Jair Bolsonaro em 2018. Uma eleição específica, né, uma vitória eleitoral, não significa a vitória sobre o sistema. Longe disso. Um cargo, mesmo que seja o de presidente, não resolve a questão. A questão é muito mais profunda. Como você falou, a mentalidade do povo, a cultura, a estrutura das instituições dentro e fora do Estado, que foram tomadas, aparelhadas pela esquerda ao longo das últimas várias décadas. Então, se a direita tem o interesse de reverter a situação, de efetivamente criar um país decente, é preciso fazer um trabalho de formiguinha. Primeiro, em cima da sua própria pessoa, né? A nível individual, você se fortalecer como pessoa, você estudar, você atuar, você ser um exemplo moral para sua família, para a sociedade. E esse trabalho político ele deve ser também de baixo para cima. Você participa das discussões das reuniões de pais e mestres da sua escola, você participa do seu conselho profissional, você participa no seu condomínio, na sua associação de bairro, na sua Câmara de Vereadores, na sua cidade. Então eu vejo as pessoas buscando uma solução mágica e rápida, que é extremamente improvável, ela não é impossível, mas ela é extremamente improvável, né? Eu, Salvador, tenho para mostrar que as coisas podem mudar rapidamente para o bem, especialmente em relação à segurança pública. Mas, de uma maneira geral, é preciso construir as bases para uma mudança duradoura, e isso leva tempo. E isso parte do indivíduo para o seu nível mais próximo de atuação e não num golpe de sorte, como a eleição de um presidente que seja sagaz, seja muito bom e consiga colocar ordem na casa. Isso é o menos provável. Vale a pena morar em Mônaco? Vale se você tiver um patrimônio gigantesco, né? Se você tiver um patrimônio, sei lá, de mais de 50 milhões de dólares, me parece um lugar bem interessante, né? Mônaco é para esse tipo de patrimônio, porque a vida lá é extremamente cara. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pelas perguntas, e se você gostou desse material, clique no like,
Não deixe de se inscrever aqui no canal e, mais importante, envie esse material para o seu grupo da família, para o seu grupo dos amigos, dos colegas de trabalho, assim a nossa mensagem chega mais longe. Até a semana que vem, se Deus quiser, e nos vemos aqui no canal. Tchau, tchau.